Olá, o Sermão da Montanha, parte 3. Lerei Mateus 4, 23 até 5:3. Diz assim: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí continua as bem-aventuranças. Eu queria ler esse episódio inicial para que a gente pensasse mais uma vez sobre a importância desse sermão. 3 perguntas básicas se formam imediatamente na mente do leitor moderno ao estudar o Sermão do Monte. Primeiro, o Sermão do Monte é autêntico? É um autêntico pronunciamento de Jesus? Foi realmente pregado por ele? Segundo, o seu conteúdo é relevante para o mundo contemporâneo ou é totalmente fora de moda? Terceiro, os padrões desse sermão são atingíveis ou nós devemos esquecê-lo por serem em larga escala um ideal que não conseguimos alcançar? Essas são 3 questões que John Stott coloca, o autor deste livro, que eu já falei para vocês, né? O autor deste livro pretende responder. E a primeira, o sermão é autêntico? Ele diz o seguinte: esse sermão encontra-se no livro de Mateus, só no livro de Mateus, e em Lucas há um sermão semelhante. Lucas diz que o sermão foi pregado numa planura, a qual Jesus desceu depois de retirar-se para o monte a fim de orar. Então, ele desceu para uma planura depois de ter orado no monte. Já Mateus diz que foi no monte, né? Mas planura, mais do que uma planície, ela pode ser um platô no monte, certo? Um platô sobre os montes e não uma planície ou um vale. Ela pode ser uma parte reta no monte. O conteúdo dos 2 sermões, se comparados, eles não são idênticos. Porém, tem uma coisa: o começo e o fim dele são em comum. Tanto o começo, o princípio e o fim são em comum. Podem ter sido feitos em 2 ocasiões diferentes, ou Lucas pode ter escolhido partes diferentes das partes que escolheu Mateus para registrar, pois a gente sabe que não eram todas as palavras de Jesus que se encontram registradas na Bíblia. Acreditamos que ambos os registros são de um único sermão, pois tanto Mateus como Lucas o apresentam como sermão de Cristo. Ambos também dizem que quando terminou de falar, entrou em Cafarnaum. Podemos ainda afirmar que o Espírito Santo orientou a seleção e o arranjo. Existem estudiosos que concebem Mateus 5 a 7, onde
está o sermão, não como um único sermão, mas como instruções que foram dadas aos discípulos, não num único dia, mas como se fosse um retiro espiritual, né? Um início de conteúdo todo de um curso, né? Que ele daria. Agostinho os chama de ensinamentos do monte. A pergunta: o sermão é relevante? Só o consideraremos uma coisa ou outra, relevante ou não, depois de estudar. Foi só depois de muito estudar que eu, Leila, compreendi que todas as bem-aventuranças não são qualidades que eu posso ter e o outro pode ter outro, e o outro pode ter outro. Então, eu posso ser mansa, mas eu posso não ser outra coisa e assim por diante. Não. São todos os principais sinais da conduta de um caráter cristão. O caráter cristão precisa ter esses 8 sinais. São 8 bem-aventuranças que todo cristão deveria ter. E aí nós vemos também como Jesus é em si mesmo, em seu coração, em suas motivações, em seus pensamentos. Vemo-lo afastado do Pai, na vida pública, exercendo misericórdia, patrocinando a paz, sendo perseguido, agindo como sal, deixando sua luz brilhar, amando e servindo aos outros, até mesmo aos inimigos, e dedicando-se acima de tudo à expansão do reino de Deus e à sua justiça no mundo. A partir de então, depois de pensarmos isso, vamos ver as bem-aventuranças. Vamos orar? Senhor, estamos a iniciar um estudo profundo da sua palavra e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito toque nos nossos corações, para que nós possamos, assim como os discípulos que estavam presentes, mesmo ausentes, mesmo depois de tantos anos se passarem, nós possamos entender o que Jesus deseja de cada um de nós. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.